encontro aqui é muito importante. Você veio aqui preencher um lugar muito importante, porque todos aqui, os funcionários, os deputados, eles estão sabendo que está tendo essa reunião aqui hoje, né? Tem um dia que eles falam, eles estão fazendo um culto aí, tem um dia que eles fazem um culto aí. E nosso culto começou em 2003. Tem tempo, né, gente? 2003, eu sempre falo, porque tem pessoas novas, hoje tem amigos que vieram pela primeira vez aqui, estão vindo pela primeira vez. Então, em 2003, quando eu cheguei nessa casa, nós juntamos alguns deputados que eram protestantes, evangélicos, e fomos pedir ao presidente que desse a oportunidade de a gente fazer um culto. Então, naquela época, tinha a pastora Edna, Andréa Zito, que vocês conhecem, lá de Caxias, a Graça Pereira, a Aparecida Panicete, lá de... Era colega nosso, todo aqui. A Jurema Batista, que também ela era do PT, mas gostava muito de andar perto dos crentes, graças a Deus. Por isso que a gente não pode desprezar as ovelhas, né? Às vezes as ovelhas estão assim por perto, não é da gente, mas daqui a pouco chega, né? Chega para o rebanho. Estava o Aurélio Marques, lá de Angra dos Reis, Edson Albertassi, todos ex-deputados. O senhor foi muito misericordioso e me manteve aqui até hoje. Muita graça diante de vocês que me escolheram, me trouxeram para cá, quando hoje nenhum desses colegas meus, eles estão aqui. Alessandro Calazans assinou. É uma curiosidade importante para vocês, né? Também o Léo Vivas, a Cárise Ribeiro, Washington Reis assinou aqui pedindo esse culto. Uzias Mocotó, Armando José, você lembra? Armando José da Universal? Edno Fonseca, que já foi dormir com o Senhor. São Gonçalo. Eli Patrício, Rogério de Salão, Bispo Caetano. Então, nós fomos ao presidente da LERJ em 2003, e ele, então, estabeleceu que a gente podia fazer um culto por mês. Então, por mês não, por semana. Agora, imagine fazer um culto por semana. Durante muito tempo, a gente fez esse culto, toda semana, toda quarta. Mas aí, o que acontece? O pessoal trabalha, aí vem num dia, já não vem no outro, foi diminuindo. Então, nós mudamos para uma vez por mês, e aí tem sido essa bênção que vocês têm visto, têm testemunhado, têm participado. E glória a Deus por isso. Então, quero dizer da sua importância de ter vindo aqui. A sua importância de ter vindo aqui não é por causa de mim, é por causa do testemunho que nós estamos dando para diversos amigos e colegas que trabalham nessa casa. Sabem que a chama do Evangelho continua acesa aqui. Amém? Glória a Deus. Eu quero apresentar, aqui chegou o nosso preletor. Hoje nós tínhamos anunciado que o pastor Vicente Sabatino, ele ia pregar. Nós anunciamos, fizemos os cartazes, convite. O Sabatino está da nossa igreja, tu conhece? Sim. Tá lá o pastor... O teu nome que eu... Pastor Mourão. Cadê o filho? Ah, está do lado do papai, né? Esse aí está querendo ganhar a vida última. Como é? Bateria que tem. Sabe como é? Aí traz o papai. Mourão, gente boa. Ele trabalhou na assistência social lá da igreja. Então, o pastor teve que fazer um check-up e os médicos seguraram ele. Irmãos, a bênção... Eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente precisa saber, cada vez, aprender mais a viver. Principalmente com os nossos amigos, com a pessoa que está perto da gente. Porque a vida, a gente só vê assim e dá valor a ela. Porque quando a gente está novo, está forte, está corajoso, né? A gente não percebe bem. Mas quando você vai ficando com algum problema, é que a gente vê como o dom da vida é uma coisa maravilhosa. Louvemos ao Senhor por nos ter permitido estar aqui nessa manhã. Eu sinto a comunhão do Espírito Santo e com vocês nesse momento falando essas palavras. Então, ele está sendo cuidado, está no hospital para fazer vários testes, e no lugar dele nós convidamos o pastor Mateus Loli, está aqui, fique de pé, pastor Mateus, é uma bênção da nossa igreja, vice-presidente da igreja no Recreio dos Bandeirantes. Uma salva de palmas
Deus abençoe. Isso é esperto. Casou com a filha da Elba, está na família. Muito bem, e está exercendo o seu ministério. Amém. Glória a Deus, com bastante galhardia, com bastante entusiasmo. Então, o nosso jovem pastor, ele vai trazer hoje a palavra daqui a pouquinho. Nós vamos aqui também continuar primeiro essas apresentações, porque você vindo aqui precisa ser apresentado, porque você é muito importante. Você está fazendo um papel de uma testemunha muito importante. Um dia vocês vão saber. Nós vamos passar um videozinho agora, tá? Sobre os cultos, né? Não é esse que está no primeiro? Uma passagem das pessoas que estiveram aqui pregando, e eu vou apresentar mais pessoas que estão aqui conosco. Pode ser? 4, 3, 2, 1. Me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada e a minha saída. Bendita será sobre minha alma a promessa. Declare: prosperarei. É esse o vídeo? Transbordarei. Cadê o culto? Meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei sobre minha alma a promessa. Vou baixar um pouquinho. Prosperarei. Esses pastores que estiveram aqui já no nosso culto. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, Que bom, hein? Amém? Nós hoje temos aqui conosco o meu primo, que é o doutor Petrúcio Malafaia, fique de pé. Ele pode, vamos. Petrúcio Malafaia, ele trabalha na Defensoria Pública há muitos anos. É uma pessoa, é bom você conhecer, porque a Defensoria Pública trata da defesa daqueles que não têm recurso. E está aqui o Petrúcio, aqui à disposição de você. Petrúcio, já comecei a arrumar encrenca para tu. Está a dispor de todos, se você precisa de alguma coisa que ele possa te defender. A Defensoria é um órgão muito importante que faz o arcabouço de defesa dos que não têm condições financeiras para contratarem um advogado. Então, tem essa possibilidade e, por isso, aqui também você está convidado, se precisar, utilizá-lo, tá certo? Para que ele fique contente, que sem trabalho ele fica muito triste. Bem-vindo ao nosso culto, tá, querido? Também, como sempre, nós temos o pessoal da EPICAR. Agora vocês estão vendo, que escola é essa? É a nossa escola de 68, muito recordada por nós e vivida. E hoje nós temos aqui outros representantes, colegas meus, que vieram ao culto. Está conosco o nosso querido Grisólio, está ali, fica de pé. Depois vocês batem palma quando todo mundo ficar de pé. Grisólio trabalha na imprensa oficial. Está o Ricardo Nogueira, coronel aviador, editor de livros, tem 20 livros já esse homem aí, advogado, estudou comigo, né, lá em Barbacena, né? Queria me dar uns cascudos. A gente sabe de tudo da nossa vida, porque nós estudamos 3 anos internados, né? Foi uma experiência. E o Francisco Carlos Ribeiro de Almeida também, que é assessor da nossa Casa Civil, tá vendo? A nossa turma está aí quente. Casa Civil. Uma salva de palmas para o pessoal da EPICAR. Agora passa o vídeo da EPICAR. Hoje vocês não se incomodem não, que o pastor vai... Tem uma escola brilhante,
em Barbacena, que é a melhor escola do ensino básico do Brasil, segundo o levantamento do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Essa escola é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, a EPCAR, a melhor escola do Brasil, em Barbacena. Somos a escola preparatória de cadetes do ar. A nossa glória é uma farda. Nosso lema é estudar. Bom, nós temos hoje também aqui um pessoal, pastores, que vieram com o nosso querido pastor Sidney. O pastor Sidney é um colaborador aqui do nosso gabinete, está sempre nos ajudando, sempre envolvido. E vieram com ele o pastor Francisco Paulino, está aí. Fica de pé, pastor, vamos apresentar a equipe. Pastora Dilcivane Rosa, que é a esposa, o próprio pastor Alcidinei, fica de pé, nosso querido. Está conosco também o pastor Evandro Souza. Muito obrigado por ter vindo. Pastor Edson Mariano, está ali. E também tem os diretores do Instituto Bíblico Emuná, estão presentes. O pastor Luiz Otávio, o pastor Jair Miguel Arcanjo, pastor Raimundo João de Oliveira, o presbítero Fábio Canuto, ali, pastor Ivo João de Oliveira e pastor já anunciei o nome. Uma salva de palmas para esses nossos irmãos. Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Amém? Temos conosco o bispo Kleber, temos agora, eu quero que você se levante, porque para eu guardar o nome, estou vendo pessoas aqui que eu conheço no convívio, mas às vezes eu tenho essa dificuldade de guardar. Eu sei que o irmão lá de Bom Sucesso, Alta Boa Vista, pastor Fonte da Vida, junto com o nosso pastor Kleber. Quem mais que tem aqui pela primeira vez que eu estou vendo aqui? Tem aqui. Fala. Pastor Renato. Mas tem que dizer onde é. A Idade de que veio acompanhando, eu nem sei, eu nem guardei o nome. Nós vamos, então, mais um louvor para continuar nosso culto, tá bem? Amados, nós vamos cantar uma música que fala que o deserto vai passar. Quantos creem nisso? Pode levantar a mão e dar glória a Deus. Aleluia. Não vamos perder a guerra, em nome de Jesus. Elisa. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver
Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás. Ele cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar, cante. Te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Coloca a mão no seu coração. O Senhor está cuidando de mim. Declare a última vez. O Senhor está cuidando de mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos muito contentes porque estamos comemorando amanhã, dia 31, 507, 507 anos da Reforma, a Reforma Protestante. Muito importante. Nós vamos ver um vídeo aqui sobre esse assunto, esse tema, e agradecemos a Deus por Martinho Lutero ter ali esclarecido, né, o povo, ter traduzido a Bíblia do latim para o alemão, e daí vieram as outras traduções. A Bíblia não se podia falar, o culto era todo em latim nas igrejas. Martinho Lutero, ele não foi um revolucionário, não foi um cara que fez uma divisão na Igreja Católica, ele era um monge estudioso, ele era um professor da universidade e ele era um cara respeitado no castelo de Wittenberg. Wittenberg, tá gostando, professor, né? Então naquela época, o vídeo vai falar sobre isso, mas eu não aguento ficar sem falar um pouco também, né?
naquela época, o cristianismo, todos nós, não existia igreja católica nem protestante, existia os cristãos, os que serviam, que seguiam a Jesus eram chamados de cristãos. Só que houve muita perseguição, depois que Jesus ressuscitou e se pregou o evangelho, vieram aqueles imperadores como Nero massacrar o povo. Passados os anos, veio Constantino. O que ele fez? Ele se aproximou dos cristãos e estabeleceu o cristianismo como uma religião oficial. A partir daí, os governantes que queriam sempre massacrar, explorar e se dar bem em cima do povo, usavam uma autoridade eclesiástica para amenizar, sabe, e dar a eles essa condição. E começaram a inventar doutrinas. Por exemplo, inventar a doutrina da salvação através de obras, boas obras, né? As indulgências, quer dizer, no sentido de poderem construir, né, os templos, como, por exemplo, o Vaticano, infelizmente, essa é a verdade, foram feitas tipos de penas para quem tivesse algum pecado, que a igreja católica, naquela época, que era a igreja de todos, né? Todos tinham, não tinha evangélico, ainda não tinha DEVEC, né? Mas nem tinha a fonte da água viva, né? E ali era todo mundo seguindo a orientação do Papa. Ele não foi um rebelde, ele foi um cara que quis esclarecer e colocou as 95 teses ali no portão do castelo, da igreja onde ele servia nesse castelo, e daí começou esse movimento grande, e nós estamos aqui porque Martinho Lutero foi usado por Deus para esclarecer a verdadeira fé e a salvação através do sangue de Jesus e não através de obras. Amém? Depois ele foi preso. Com a reforma, com aquelas teses que ele colocou, fez uma movimentação enorme na Europa e prenderam ele num outro castelo. Lá, nesse castelo, ele traduziu a Bíblia. Ah, está aí o castelo. Esse aí está muito bonito, não foi não, hein? Esse foi da... Porque, sabe, que ele traduziu a Bíblia e ele produziu aquele hino que vocês conhecem, Castelo Forte, Lutero, porque ele tinha vivido uma vida num castelo. Esse aí é o da prisão ou onde ele dava aula? Acharam um castelo e botaram aqui. Fake news. É fake news. Entendi. Bom, tem dois castelos nessa história, tá? Um que ele era professor, e tinha a igreja onde ele botou as teses, né? E outro que ele foi preso. Nesse outro, ele traduziu a Bíblia do latim à versão Septuaginta para o alemão. E aí se traduziu, porque o culto era... eu era criança, eu morava perto de uma igreja católica. Vocês sabem que o culto na igreja católica era em latim, né? Então, foi através da reforma que se abriram as igrejas falando a língua do seu povo. Hoje, os cultos, até na igreja católica, são na língua do povo, né? Bom, e graças a Deus, então, por esse dia da reforma, graças a Deus pela tradução da Bíblia que chegou até nós, e glória a Deus, porque a salvação é pela fé. Amém? Pela fé nós somos salvos em Cristo Jesus, pelo sangue derramado na cruz, nós fomos redimidos. Amém? Passa esse vídeo aí. Passa o castelo certo aí. No século XVI, Martinho Lutero, um monge agostiniano, professor de teologia, passou a questionar a igreja por práticas que corrompiam o evangelho de Cristo, como negociar a salvação por meio do pagamento de indulgências e negar ao povo o conhecimento das Escrituras. Por isso, em 1517,
Lutero pregou na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, na Alemanha, suas 95 teses, marcando assim o início da Reforma Protestante, movimento que desafiou a igreja a repensar suas práticas. A reforma teve consequências por toda a Europa e ganhou o mundo, mudou para sempre a história do cristianismo e nos fez entender que a salvação é por meio da graça, a palavra é o manual de fé e prática do cristão e que somente a Deus deve ser dada toda a glória. 31 de outubro, 507 anos da Reforma Protestante. Claro que ele não fundou a Assembleia de Deus, né? Mas a gente está puxando para a nossa sardinha aqui. Glória a Deus. Uma salva de palmas por esse homem tão ilustre e por todos aqueles que estão servindo a Deus nas igrejas evangélicas e outras igrejas também. E está conosco o pastor Joel Serlei, né? Está. Ah, meu querido, fique de pé, queremos saudá-lo, bem-vindo. Tá? Pastor Sebastião Gama, missionária Joelma Rosália, pastora Joana César, da Igreja Cristo Vivo, está aí também? Não. Ali, pode ficar de pé, minha irmã. Saudamos os irmãos bem-vindos aqui em nosso meio. Uma salva de palmas. Pastor Anderson Bravo, está aí? Ali, nosso pastor. Deus abençoe. Obrigado por estar conosco. Da Igreja Batista Atitude, na Barra. Amém? Ah, vamos sim. Estão dando a sugestão para que a gente cante aquele Castelo Forte. Vamos? Antes da pregação, já. Tá também o pastor Leroy, está aí, Albrile, Magé. Olha lá o pastor Leroy. Ô, querido, bem-vindo em nome de Jesus. Pastor Israel Rabelo, pastor Paulo Goulart, bem-vindo. Pastor Xando, está aí? Pastor Xando, lá da Macaé, nosso amigo. Angélica Felícia, Rebeca Carvalho e Emily Felícia. Emily, muito obrigado por terem vindo. Deus abençoe ricamente. Então vamos cantar, antes de ouvirmos a pregação dessa tarde, agora o Castelo Forte. Bom? Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza. Com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás, com fúria pertinaz,
vencido cairá por uma só palavra. Amém? Tá tudo bem. Cantou aqui um coral, mas eu imagino diferente. Dá esse tom. Bota aqui a parte da família que ele fala. Pera, só um instantinho. A família. Aqui tem uma estrofe. Se temos. Cadê? Pode botar ali essa parte? Cadê? Cadê o meu operador de. Não, da família. Eu imagino. Eu gosto muito de sentir. Eu imagino Martinho Lutero. Estava acostumado a uma comidinha gostosa, quentinha, bastante fartura. Agora ele está num dia que amanhece frio, sem coberta necessária, pensando na família. Aqui tem uns fios aqui que eu estava... Mas no castelo não tinha. Aí agora vocês vão tentar me acompanhar. Ele deve ter cantado de uma forma muito profunda. Com Cristo por defesa, se temos a perder. Deixa comigo, ouve. Família, bens, poder, tá certo? Embora eu sei que ele cantava, acho que até chorando, eu estou vendo ele cantar, é porque eu não sei cantar direito, mas é um hino que saiu do coração. Por nós está Jesus e dá-nos a seu reino. Aí ele glorificava o nome do Senhor. Ao cantar isso, o Espírito Santo vinha sobre ele. Ele se alegrava em Deus, glorificava o nome do Senhor. Ele entendia porque tinha sido usado. Ele sabia porque o Espírito Santo, mas ele estava sozinho, não estava com a família. Imagine você o sacrifício de um homem desse para que hoje você pudesse ler a Bíblia na sua casa. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bem, pastor, senão eu tomo o teu tempo aqui. Então, nosso querido pastor Mateus vai estar pregando a palavra e Deus te abençoe ricamente. Amém. Glória a Deus. Queridos, bom dia, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, igreja? Glória a Deus, é muita alegria poder estar aqui com vocês nessa oportunidade, tá? Uma imensa, obrigado, é uma imensa gratidão de verdade, tá bom? Quero externar aqui minha gratidão primeiramente a Deus por estar aqui, tá? Por essa rica oportunidade. Trago um abraço do meu pastor presidente, pastor Silas Malafaia, tá bom? Prazer, meu nome é pastor, eu sou o pastor Mateus Lolli, sou pastor vice-dirigente ali da DEVEC Recreio, né? Estou auxiliando o pastor Bruno Fernandes, com certeza é conhecido de muitos ou de todos aqui. Também trago o abraço do meu pastor. Minha esposa não pôde estar, até falei com o deputado que ela está numa missão de trabalho, não pôde vir, mas fica a minha gratidão. Deputado, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Uma frase que o nosso pastor sempre diz é que não existe homem sem história, nem história sem homem. E o Senhor é alguém que carrega um nome e uma história que todos sabem. E eu não conheço ninguém que não gosta do Senhor. E eu queria que nesse momento, em consideração ao pastor, deputado Samuel Malafaia, a gente desse um lindo aplauso ao nome do Senhor pela vida dele. Toda a sua equipe, Deus abençoe vocês, tá? Grande satisfação
reconheça também meu abraço a todos os pastores, parlamentares que aqui estão, pela vida também do pastor, deputado Samuel Malafaia, tá bom? Queridos, para a gente poder ganhar tempo, se você está com a sua Bíblia ou se tem ela no seu celular, abra, por favor, em Apocalipse, capítulo 3. Querido amigo Anderson Bravo, Deus abençoe grandemente, tá? Tem outros amigos ali também, querido amigo que passou um tempo ali com a gente na Devec Recreio. Enquanto vocês estão procurando, achando aí, Apocalipse, capítulo de número 3, quero apresentar aqui também dois amigos que vieram comigo, o pastor Renato Martins, coloque de pé, por favor, nosso pastor auxiliar também lá na Devec Recreio, pode aplaudir, juntamente com o diácono Lies Chaves, do Ministério de Madureira, tá? Deus abençoe. Vou fazer uma menção aqui também ao meu pai, pastor Carlos Lolli, que é pastor há mais de 30 anos no Ministério de Madureira. Ele trouxe um abraço também para o senhor, pastor, tá? Meu pai é o meu mentor, é uma escola na minha vida. Você achou aí Apocalipse, capítulo de número 3? Diz amém. Meu Deus, amém? Eu vou ler alguns versículos, prometo que eu não vou me alongar. Uma das coisas que eu tenho aprendido com o pastor Silas Malafaia é que pato novo não dá mergulho fundo. Tá, você pode acompanhar ali também. Uma mensagem bem objetiva e breve para abençoar o seu coração. Diz assim, a partir do versículo de número 7, Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: E diz o que é santo, o que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém poderá fechar. Você sabe isso? Ninguém poderá fechar. Mesmo tendo pouca força, aguardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo, Filadélfia. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia. Eu estou feliz porque eu sinto a presença de Deus aqui, irmão. Querido pastor Mourão também, forte abraço, Deus abençoe. Quando me convidaram para cá, eu sabia, se o pastor Samuel está de frente, seria um culto bem abençoado, presença de Deus evidente, e eu agradeço a Deus por isso. Eu quero falar com vocês rapidamente aqui sobre essa igreja, a igreja de Filadélfia. Você sabe que é uma carta que é o próprio Jesus que revela a João, que está exilado na ilha de Patmos, e ele escreve essa carta, e nós conhecemos como as cartas para as 7 igrejas do Apocalipse, não é mesmo? As 7 igrejas do Apocalipse. Acontece que são as 7 igrejas da Ásia Menor. Não eram apenas essas 7 igrejas que existiam ali, mas o número 7 aqui também ele é escolhido para representar a totalidade da igreja de Cristo. E a questão do número 7, você vai identificar bastante no livro de Apocalipse. Você vai ver 7 taças, você vai ver 7 castiçais de ouro. Inclusive, as igrejas aqui representadas, diz que o Senhor as representa como as 7 castiçais de ouro e diz que o Senhor está no meio dela. Ou seja, o Senhor não está fora das igrejas, o Senhor não está à parte, mas o Senhor está no meio dela. Nós somos salvos por Jesus Cristo. Ele está no nosso meio. E quando Jesus manda João escrever essas cartas, você sabe que não existe igreja perfeita. Não existe.
Mas Filadélfia é uma igreja aqui que não recebeu nenhuma repreensão, pelo contrário, ela recebeu muitos elogios. E o texto traz algumas lições para a gente, tanto no coletivo como igreja, como povo de Deus, também para a nossa vida individual. Eu quero falar com vocês aqui sobre uma igreja triunfante. Você pode dizer comigo? Nós seremos. Fala, irmão, nós seremos uma igreja triunfante. Acontece que por um momento, nessa faixa da vida que nós estamos vivendo, nós somos uma igreja militante. Pastor, o que é uma igreja militante? Igreja militante é uma igreja que está sendo viva na terra para um dia ser viva no céu com Jesus. Então, a igreja triunfante, nós podemos dizer que Filadélfia foi uma igreja triunfante. Então, pastor, o que é uma igreja triunfante? Diferente da igreja militante. A igreja triunfante é uma igreja que já foi viva aqui na terra e, por isso, hoje ela é viva no céu. E nós, irmãos, nós viveremos e desfrutaremos da glória do Senhor. Eu não sei quais são as expectativas terrenas e sonhos que você ainda tem para realizar aqui, mas o nosso maior sonho, o nosso maior desejo é um dia poder estar na glória com o Senhor. Será que tem mais alguém que tem esse desejo como eu? Estar na glória com o Senhor, esse é o nosso desejo. De sermos uma igreja triunfante. E rapidamente aqui, você vai ver, se você ler essa passagem de Apocalipse, o Senhor Jesus escreve, envia essa carta também, uma carta para Éfeso. Você vai ver no capítulo 2, do versículo 1 ao 7. E é uma igreja que estava com uma frieza espiritual. Era uma igreja que até conseguia identificar e combater as falsas doutrinas. Por exemplo, naquela época de Éfeso, existia a doutrina nicolaísta. Doutrina essa que falava muito sobre a libertinagem, falta de regras na igreja. Então, o povo de Éfeso era uma igreja que sabia muito identificar as falsas doutrinas de fora, que estavam tentando entrar na igreja. Mas ela era uma igreja que sabia ver o erro dos outros, mas não estava conseguindo perceber que estava perdendo o primeiro amor. Estava esfriando espiritualmente. Nós não seremos essa igreja. Uma outra igreja, por exemplo, que nós vemos que tem uma carta, é a igreja de Laodiceia, conhecida como uma igreja morna. Queridos, eu não sei. Eu sei que tem irmãos aqui, irmãs de diversas denominações, igrejas, mas lá na Devec Recreio, eu costumo dizer que nós somos uma igreja vibrante. Pastor Renato sabe disso. Nós somos uma igreja muito para frente lá, uma igreja alegre. Por exemplo, você quer ver uma situação que eu sempre gosto de fazer lá na igreja? Você pode dar um aplauso ao nome do Senhor agora? Isso. Agora continua aplaudindo, mas aplaude com um sorriso no rosto. Aplaude com um sorriso no rosto. Agora eu quero ver se você é bom mesmo. Você vai continuar aplaudindo, aplaude com um sorriso no rosto e dando glória. Vai, aplaude sorrindo e dando glória. Você pode? Cadê o seu barulho de glória? Aplaude sorrindo e dando glória. Continua fazendo esse barulho. Sabe que barulho é esse? É o barulho que Satanás não suporta ouvir. É o barulho de uma igreja que é triunfante, que está vencendo aqui na terra, vai morar com Jesus. Esse é o barulho, pastor Samuel, que Satanás não suporta ouvir. O barulho de uma igreja vibrante. Então, uma igreja totalmente diferente de Laodiceia. Eu tenho uma frase comigo que não está na Bíblia não, mas é uma verdade. Não dá para tomar café com Jesus e chá com o diabo, irmão. Tem muito esse livro agora, devocional, Café com Deus Pai. Não dá para tomar esse café com Deus e um chá da tarde com o diabo. E eu tenho que te falar que sem vida com Deus aqui na terra, não haverá vida com Deus no céu. Se nós não dedicarmos o nosso dia ao Senhor na terra, não terá como a gente ter essa vida com Deus no céu. Então, Laodiceia é uma igreja que ela estava morrendo também, estava morta. Você vai ver também uma carta sobre a igreja de Sardes, uma igreja que vivia de aparências. É a tal da reputação sem realidade. Mas eu louvo ao Senhor, porque nessa geração, onde muitas pessoas dizem que a igreja está perdida, é uma geração que está se levantando corrompida, eu dou glória a Deus, porque a história da nossa igreja nos mostra que ainda existe esperança para todos nós. Existe uma esperança, porque existem homens com história no nosso meio, como o deputado Samuel Malafaia,
quanto tantos pastores aqui, que eu não vou nem citar o nome, porque eu posso errar de esquecer alguém, Deus tem levantado pessoas de coragem, de verdade, pessoas como, deixa eu falar aqui do meu pastor Silas Malafaia, alguém que foi tão atacado nos últimos dias por causa dessa questão da eleição de São Paulo, agora tem uma fila de gente querendo pedir desculpa para o pastor Silas. Deus tem levantado homens de coragem, irmão, para falar a verdade, que nós não venhamos abrir mão da verdade. O Senhor precisa de homens de verdade, com coração no reino, com coração que sabe, que entende que Deus tem nos levantado para esse tempo. Agora, falando sobre as coisas boas, sobre a igreja de Filadélfia, eu vejo aqui logo nos primeiros versículos uma característica dessa igreja, que é uma igreja triunfante, que nós precisamos ter. Ele diz: aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A chave de Davi fala sobre poder e autoridade. Isaías capítulo 22, você vai ver essa citação sobre a chave de Davi, quando é o próprio Deus que manda o profeta falar, que ele estava levantando Eliaquim para receber e ter essa chave de poder abrir, de poder movimentar as coisas, de poder movimentar riquezas dentro de um reinado. Queridos, Deus tem levantado pessoas crentes para ter poder e autoridade aqui na terra. Todos os parlamentares aqui presentes, pastores, diretores, todos os deputados, vocês podem ter certeza que por mais que vocês estejam aqui por causa da mão de homem, acima disso, vocês estão aqui por causa da mão do Senhor. É o Senhor quem estabelece reinos, é o Senhor quem estabelece governos, é o Senhor quem estabelece reis, e vocês estão aqui muito mais por causa da mão de homem, vocês estão aqui por causa da mão do Senhor. Se você vê, quando fala sobre chave, chave é um item pequeno, mas é esse item pequeno que abre grandes portas. A chave é pequena, mas a porta, Wander, que a chave abre, sempre vai ser uma porta grande. Você vai ver numa porta que existem geralmente 3 dobradiças, que são pequenas, mas são elas que movimentam, que abrem e fecham também, fazem um movimento, para que grandes portas maiores venham ser abertas. Deixa eu liberar uma palavra para você. Ainda em dias comuns, Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Deus tem o poder de, através de situações pequenas, chaves pequenas, dobradiças pequenas, colocar um poder e uma autoridade sobre a sua vida para que oportunidades maiores sejam abertas. Por exemplo, lá em casa a gente tem um problema sério, eu e Sara, minha esposa, com chave. Porque eu, irmão, sou nascido e criado com a questão de que, tipo assim, sair de casa, eu tenho que trancar o portão, tenho que trancar a porta, vou na padaria que é do lado. Meu pai e minha mãe me ensinaram assim. Tem alguém aqui que conhece Bangu, irmão? Gente, veio todo mundo de lá. Baixa a mão aí, pessoal, não ficar com medo. Eu sou nascido e criado em Bangu. Então, não dá pra gente dar esse mole, né, irmão? Nascido e criado em Bangu, a gente sai, fecha, volta, abre. A minha esposa já não, é uma outra realidade. Ela é aquela que, se ela for viajar 4, 5 meses, ela vai deixar a casa aberta, a porta aberta. E aí, vira e mexe, a gente tem alguns problemas lá em casa. Às vezes ela chega em casa e a casa está trancada, eu estou na igreja e ela está sem a chave de casa, porque a chave está comigo. Teve um dia que eu deixei ela trancada 3 dias do lado de fora, só para prender. Brincadeira, tá? Não foi isso não. Mas eu tenho falado com ela que a gente precisa andar com a chave. E sobre essa questão da chave, eu acho interessante, porque uma vez ela queria entrar em casa. Você vai entender essa ilustração. Ela queria entrar em casa, só que porque ela não estava com a chave, ela não conseguiu fazer tudo que ela tinha que fazer em casa. Ela tinha que estudar, ela tinha que se preparar, ela tinha que fazer tantas coisas que ela só conseguiria fazer da porta para dentro. Mas porque ela estava sem chave, ela teve todo o seu tempo, toda a sua vida limitada por causa disso. Por quê? A chave que ela tinha que estar, estava, na verdade, na minha mão. Assim também é para a gente em relação às coisas de Deus. Muitas vezes nós queremos colocar o controle da nossa vida na nossa mão, que somos humanos, somos falhos. Mas quando você entrega o controle da sua vida para Deus, irmão, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, em nome de Jesus. Eu não sei se você é uma pessoa controladora ou tem colocado a sua expectativa em pessoas, mas começa a colocar o controle da sua... Eu sinto a presença de Deus aqui. Começa a colocar o controle da sua vida na mão de quem resolve, na mão de quem é fiel, na
na mão de quem vai poder te proporcionar poder e autoridade para movimentar a sua vida a rumos melhores. E eu vejo isso porque Filadélfia era uma igreja pequena, o texto diz que tinha pouca força, mas o Senhor diz que tinha aberto para ela uma porta. Ele diz: diante de ti eu pus uma porta e ninguém pode fechar. Quem colocou aquela porta diante daquela cidade pequena foi Deus. Foi o próprio Senhor que colocou aquela oportunidade para aquela igreja. Por exemplo, por mais que ela tenha sido uma igreja pequena, ela estava numa rota principal de passagem, de grande comércio, de grandes oportunidades. Então a porta da evangelização aqui estava aberta, era uma grande porta por aquela igreja, mesmo sendo uma igreja pequena. E assim também na minha e na sua vida. Às vezes a gente pode até parecer ser pequeno demais diante de oportunidades e grandes portas que Deus tem colocado na nossa frente. Por exemplo, Neemias capítulo de número 2, Neemias, que foi um grande líder político, o restaurador, o reconstrutor dos muros de Jerusalém, você vai ver que ele poderia até se achar pequeno para aquela oportunidade, sendo um copeiro, mas foi ele que o Senhor escolheu para fazer uma grande obra. Deixa eu falar algo para você aqui, eu não sei em qual área que você atua, qual é a igreja que você pertence, qual é a oportunidade que Deus tem colocado diante de você. Você pode levantar sua mão que eu quero liberar uma palavra para você. Você vai dar conta do recado, irmão. Você vai dar conta disso. As pessoas às vezes podem olhar para você e dizer que essa oportunidade não é para você. Tem gente mais gabaritada, mais preparada, mas quando Deus coloca a mão na cabeça de alguém, é Ele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém vai fechar. Então, se foi Ele que colocou essa grande oportunidade diante de você, as coisas vão fluir. As coisas vão acontecer, porque se você é a pessoa escolhida para esse lugar específico, para esse tempo específico, para uma oportunidade específica, as coisas são para você, as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer. Eu vejo isso. Poderia colocar outra pessoa diante da oportunidade que você está, as coisas não iriam fluir, porque essa porta Deus abriu para você. Amém? Essa porta Deus abriu para você. Você vai dar conta do recado. E eu vejo muitas vezes, se foi Deus que abriu essa porta para você, se é Ele que está colocando essa porta diante de você, é como, imagina se você está de frente para uma casa. Você está vendo essa porta, ainda não está aberta, mas foi Deus que colocou. Você só está vendo a porta, mas Deus já está vendo tudo preparado e pronto lá na frente, irmão. Ele já está vendo tudo dentro da casa. Ele já está vendo todos os cômodos. Pastor, melhor isso para mim. Se foi Deus que preparou esse futuro, o destino para você, Ele já tem um caminho preparado, Ele já tem um transporte para te levar, Ele já tem um tempo para sua família, para sua casa. Em nome de Jesus, entenda isso. Pastor, mas você não tem noção do cenário de impossibilidade que eu estou vivendo aqui. Se você olhar para a história de Neemias, ele é dividido, esse livro, em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 7, você vai ver que é a reconstrução dos muros. Do capítulo 8 ao capítulo 10, ou capítulo 9, se eu não me engano, fala da história onde o povo está restaurando o relacionamento com o Senhor. Ele está transformando e renovando a sua aliança. E do capítulo 11 até o capítulo 13, você vai ver que tem um avivamento dentro do povo. Pastor, o que isso significa dizer? Porque no capítulo 1 de Neemias você vai ver, estou usando Neemias como exemplo, porque ele é muito usado em seminário de liderança, ele foi um líder político. Se você for ver no capítulo 1 de Neemias, existe uma grande escassez naquele povo. Os muros de Jerusalém estavam derrubados, as portas estavam queimadas. Então, quem vê e lê Neemias capítulo de número 1, não imagina que antes do final desse livro vai ter uma grande festa. E o texto de Neemias capítulo 8 diz que eles comemoraram como nunca antes. Pastor, o que isso significa? Deixa eu falar algo para você. Quando você começa a deixar Deus no controle da sua vida, aquilo que antes era impossível na sua casa, vai virar rotina dentro da sua história, irmão. Aquilo que você não conseguia enxergar, antes era impossível, vai virar rotina. Alguém deu um glória aqui, tem alguém com a mão levantada. Desculpa que eu sou um pregador pentecostal, mas eu preciso liberar para você. Eu não sei qual foi o cenário de impossibilidade que você entrou aqui, debaixo de qual palavra, debaixo de qual situação, mas quando você coloca Deus no negócio, irmão, um segredo é colocar Deus no negócio. O segredo é colocar Deus no centro de todas as coisas. Aquilo que você achou entrando aqui hoje, que era impossível
na sua vida, Deus vai abrir essa porta e isso vai virar rotina dentro da sua casa. Aquilo que 10, 20 anos você não imaginava, você vai ver na segunda, você vai ver na terça, você vai ver na quarta, na sua rotina aqui, você vai ver na quinta, na sexta, até final de semana, porque quando Deus está no negócio, o que antes era impossível, vira rotina, vira alegria, vira graça. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu não sei o que e como, mas Deus sabe. Então isso quer dizer para a gente, que se de repente, eu falo isso lá na nossa igreja. Querido, se você entrou aqui com um casamento destruído, no culto de domingo eu falei isso com um casal no atendimento. Se você entrou aqui com um casamento destruído, o segredo não é você desistir do seu casamento. O segredo não é o divórcio. O segredo é você colocar Deus no negócio. É tentar de novo. O que é reconstruir? Reconstruir é construir de novo, dar forma de novo, fazer acontecer de novo. Então vejo isso aqui na história de Filadélfia. Por exemplo, Deus tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha. Irmão, aquilo que Deus abriu na sua vida, nem nada nem ninguém vai fechar. Você pode levantar sua mão, que eu quero entregar isso para você, quero ser fiel, num tempo abreviado aqui, curto, que Deus tem me dado para falar, eu quero ser fiel. Aquilo que Deus abriu na sua vida, ninguém vai fechar. Homem não vai fechar, se foi Deus, as coisas vão fluir, essa oportunidade é para você. Então ele tem a chave de Davi. Caminhando, segundo ponto que eu vejo, é uma fidelidade da igreja de Filadélfia em meio à oposição. Versículo 8 e 9, você vai ver ele dizendo: mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Pessoas que, além de acreditar na verdade, não desistem da verdade. O texto fala muito sobre isso e durante a Bíblia você vai ver diversas pessoas que guardaram a palavra do Senhor. Não desistiram da verdade, mas mesmo assim sofreram oposição. Filadélfia era uma igreja que até estava sofrendo oposição. Falei aqui de Neemias, Sanbalat e Tobias se levantaram com oposição. Só que você vai ver que todas as vezes que tem um tempo de oposição na vida de alguém, que Deus está no meio dessa pessoa, na vida dessa pessoa, a resposta certa para a oposição, irmão, é você levar essa guerra para o alto. Leva essa guerra para o alto. Neemias dizia para o povo: lembrai-vos do Senhor. Lembre-se do que o Senhor fez por nós. Filadélfia, mesmo tendo pouca força, tendo passado por um tempo de oposição, foi uma igreja que não abriu mão da verdade. Eu lembro do profeta Elias, quando ele fala para o Senhor: Senhor, eu fiquei sozinho no meio dessa perseguição. E o Senhor fala para ele: sozinho não, ainda tem 7.000 que não se dobraram. A gente fala muito sobre Pedro, mas fala pouco sobre André. E Pedro só conheceu Jesus porque foi André que apresentou Pedro para Jesus. Existem discípulos anônimos fazendo coisas extraordinárias para a expansão do reino de Deus. Isso aqui é a expansão do reino de Deus aqui na terra. A frente parlamentar cristã é muito mais do que apenas um culto aqui durante o mês. Aqui a palavra é pregada, aqui nós sentimos a presença de Deus. Tem pessoas que podem entrar aqui e estão recebendo a semente do evangelho. Queridos, discípulos anônimos que muitas vezes não fazem, as pessoas acham que não estão sendo vistas, não estão fazendo nada. O Senhor tem levantado pessoas como eles, que não desistem, vão sofrer oposição, mas vão carregar a verdade aonde for. Você pode falar: eu vou carregar a verdade. Fala: eu vou carregar a verdade. Então, mesmo sendo o Senhor que tem a chave de Davi no meio daquela igreja, é uma igreja que era perseguida, assim também como a igreja primitiva de Antioquia, mas ela, mesmo sofrendo oposição, ela não abria mão da verdade. Uma outra questão que eu vejo na igreja de Filadélfia aqui, já caminhando, para poder encerrar, para a gente remir o tempo, é que a igreja é triunfante, ela tem perseverança na provação. Perseverança na provação. Versículo 10 diz: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação.
que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. O que eu vejo aqui? Que quem guarda a palavra de Deus também será guardado por Ele. Quem guarda a palavra de Deus no meio de uma provação também será guardado por Ele. Isso me faz lembrar de Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra estremeceu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ei, vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Você pode aplaudir o nome do Senhor? Ele é o nosso refúgio. Nós somos guardados por Ele. Nós somos garantidos por Ele. A igreja de Filadélfia tinha esse lema: o Senhor dos exércitos está comigo, Ele é o nosso refúgio. Então quem é perseverante na provação entende que quem guarda a palavra de Deus também será guardado por Ele no dia mau. E aqui um último ponto já para eu poder finalizar aqui e a gente orar. Queridos, a igreja triunfante é uma igreja que recebe a promessa da vida eterna. Eu não sei quantos sonhos e promessas você tem, mas existe uma promessa que ninguém pode roubar, a não ser você que queira deixar. A promessa da vida eterna. A promessa da vida eterna. A promessa da vida eterna. Olha o que diz o versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Enquanto tiver um povo de Deus com ouvido sensível, o Espírito vai continuar falando no meio da igreja. Pode ser hoje, nosso último dia aqui na terra. Pode ser hoje o último culto nesse auditório. Isso aqui pode ser até um culto de despedida. De repente não é nem a palavra que você pensava que queria receber aqui hoje na Elerge, mas uma palavra que a gente não pode deixar de pregar. A gente não pode parar de pregar sobre o céu. A gente não pode parar de pregar: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Eu não sei qual foi a última vez que você ouviu isso, mas queridos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Guarda o que você tem para que ninguém roube a sua coroa. Jesus está voltando. Esses dias eu estava chegando em casa e tinha um senhorzinho, de vez em ter uns mais de 80 anos, sozinho num sinal, segurando uma faixa dizendo: Jesus breve vem. Tinha carros que passavam e não falavam nada, e eu parado no sinal, enquanto o outro pessoal fazendo a rotatória estava buzinando, falando: eu creio nisso, Jesus está voltando.
Essa tem que ser a maior mensagem da igreja. Essa tem que ser a maior mensagem. A mensagem que nós carregamos, e aqui os parlamentares e deputados que têm um posto que muitas pessoas aqui não têm. Assim como eu vejo muito defendendo a fé o nosso deputado Samuel Malafaia, nós precisamos pregar a verdade e dizer que aonde eu estou morando, Jesus está voltando. Aonde eu tenho um cargo, Jesus está voltando. Aonde a minha família mora, aonde eu estou indo, Jesus está voltando. E pode ser num dia comum como esse. Pode ser num dia comum como esse. Eu falei aqui que em dias comuns o Senhor faz coisas extraordinárias. Eu lembro que quando eu tinha 3 meses de namoro com a minha esposa, hoje minha esposa, quando a gente era namorado, a gente tinha 3 meses de namoro, e aí a gente saiu um dia, um sábado, para procurar lugar para casar, com 3 meses de namoro. Minha sogra foi comigo também, foi eu e minha esposa, e quando a gente chegava numa casa de festa, o dono daquele salão, ou a gerente daquela casa de festa, olhava para a gente e falava, quanto tempo vocês têm junto? Aí eu falava, 3 meses. Ela falava, 3 meses de noivado? Não, 3 meses que eu vi ela pela primeira vez. E a pessoa olhava assim e falava, estou aqui perdendo meu tempo. 3 meses de namoro só, estão achando que vão casar? Não, e graças a Deus, nós já estamos juntos, casados, para a honra e glória do nome do Senhor. Porque em um dia comum, quando ninguém poderia dar nada por nós, a gente tinha pouco tempo junto, a gente já estava pensando no nosso futuro. A gente já estava pensando em casar, vendo um lugar. Teve uma pessoa que até olhou assim, quando eu disse que tinha 3 meses de namoro, olhou para minha sogra, para a Elba, e deve ter falado assim, a sogra que está pressionando, quer ver se daí vai sair alguma coisa. Por mais que pessoas duvidassem, nós estamos de pé, e nós estamos casados para a honra e glória do nome do Senhor. Em um dia comum, Deus pode fazer coisas extraordinárias na sua vida, e vai ser num dia comum, como um ladrão, como ninguém espera, Ele vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva. Então aqui, que meu tempo já até foi, eu quero dizer isso para você. O desejo do meu coração é um dia poder chegar na presença de Jesus, chegar no céu e poder dizer para Ele face a face, eu fui a igreja que o Senhor queria que eu fosse. Eu fui o cristão, eu te representei. Bater no peito e poder dizer, Senhor, eu fui o marido que o Senhor queria que eu fosse, o pastor que o Senhor queria que eu fosse. Eu te representei da melhor maneira possível. Nós seremos como Filadélfia. Nós vamos morar na glória com o Senhor. No cargo onde você está, você vai poder subir aos céus e dizer, Senhor, eu fui aquela pessoa no lugar que o Senhor colocou, que o Senhor queria que eu fosse. Eu te representei, eu não abri mão da verdade. Eu vejo o deputado Samuel Malafaia, quando o Senhor vier buscar a igreja, todos nós juntos, ele vai poder falar para Jesus, eu fui a pessoa que o Senhor queria que eu fosse. Quando a gente estiver todo mundo junto lá e a gente vê o deputado falando isso, eu fui, o Senhor me colocou naquela posição e eu não abri mão da verdade. E a gente poder olhar e ver o quanto o Senhor vai se orgulhar da gente. Queridos, é uma mensagem de reflexão. É uma mensagem de posicionamento. Aonde o Senhor tem te colocado, que você possa ter a honra de bater no seu peito e dizer, eu estou sendo o cristão que o Senhor queria que eu fosse. Para onde o Senhor nos enviar, nós vamos poder bater no nosso peito e dizer, eu representei o Senhor. Nós vamos triunfar. Você pode falar assim comigo? Nós vamos triunfar. Fala, nós vamos triunfar. Fala para quem está perto de você, você vai triunfar. Você vai triunfar. Pode vir a adversidade que for, nós vamos triunfar.
pode vir a dificuldade que for, nós vamos triunfar. Contra a guerra do pecado, nós vamos triunfar. Contra principados e potestades, nós vamos triunfar. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39 diz: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura qualquer poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Nós vamos triunfar. Só quem vai triunfar, joga sua mão no alto, dá um lindo aplauso ao nome do Senhor. Nós vamos triunfar. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Bênção pura. Fui muito citado aqui, eu quero dizer para vocês, muito obrigado. Muita consideração, mas toda a honra e toda a glória seja dada, transferida ao Senhor. É Ele que faz tudo, é Ele que toma conta de nós. Amém? Amados irmãos, eu quero também finalizar as apresentações, porque alguns esqueci de falar. Está conosco a pastora Maria Joana César, que está aí. Ali, já anunciei. Você chegou depois e me deu o nome de novo. Mandar um abraço para o nosso querido apóstolo Miguel Ângelo, tá certo? A irmã da igreja do Cristo Vive. E agradecer também, pedir desculpa aos outros irmãos e irmãs, pastoras, que vieram da Fonte da Vida, que eu não cheguei a apresentar, a citar, mas está aqui também o pastor Luiz Fernando de Oliveira, da Igreja Metodista do Tingui, está aí? Olha lá, meu pastorzão. E tantos demais que estão aqui. Amém? Nós vamos, então, encerrar o nosso culto agradecendo a todos que estiveram aqui participando, a sua presença muito importante. Queremos entregar um certificado ao pregador. Está ali, chega para cá, meu irmão Mateus aqui. Vamos ficar de pé, porque daqui a pouco nós temos que entregar aqui o auditório, tá certo? Nós vamos ainda lá no gabinete, o pessoal que está aí de fora aqui, para conversarmos. Pastor Mateus Lói, pela brilhante participação como preletor no evento Palestra Louvor, realizado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, no dia 30 de outubro de 2024. Está aqui esse certificado para o irmão, parabéns, vira para lá para tirar foto aqui. Salva de palmas, meu irmão. Eu quero que vocês preencham sempre essa folha aqui, daqui para frente. Se você vier em 3 cultos aqui, você vai ganhar um livrinho do pastor Silas. Um livro legal, hein? Bacana. Então, minha gente, nós vamos orar com o pastor Kleber, nosso bispo querido, e vamos agradecer a Deus por tudo, e vamos em paz. Obrigado a todos por estarem nesse culto. Pastor Kleber, por favor. Glória a Deus. Feche os seus olhos, levanta as suas mãos. Vamos agradecer a Deus por esse momento aqui na presença dEle. Senhor, nós te agradecemos por esse momento aqui na tua presença, pelos louvores que foram entoados, pela palavra que foi ministrada. E eu creio, Senhor, assim como a tua palavra nos diz, que ela não volta vazia. Senhor, a palavra que, Senhor, que foi semeada nesta tarde, Senhor, eu creio que caiu, Senhor, em terreno fértil e que ela vai produzir, Senhor, grandes frutos. Oramos e te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade, de estar aqui diante do Senhor, e abençoamos a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada um, Senhor, que aqui esteve cultuando e buscando a tua presença. Te louvamos também pela vida do deputado Samuel Malafaia, que a cada dia o Senhor dê graça, Senhor, ao teu servo, guardando, protegendo a vida dele, de toda a sua família. Cobre, Senhor, a vida do deputado Samuel Malafaia. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado por terem vindo. Aleluia.
novembro, última quarta-feira, teremos o culto. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. E salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, o sax. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, te agradeço.